Tudo bem, pessoal? Meu nome é professor Giovanni Pacelli, sou professor das turmas presenciais do Cátedra Brasília, tanto de AFO quanto de Contabilidade Pública. Então, primeiramente, queria lhe dar os parabéns por ter escolhido o Cátedra Online, na modalidade de ensino à distância, para que possamos juntos destruir os conteúdos envolvidos em contabilidade pública. Aí a pergunta que você vai me fazer é o seguinte: professor, e existe essa possibilidade de uma pessoa aprender contabilidade pública à distância? Com certeza, senão não estaria aqui, ok? Para tanto, necessita que você preste bastante atenção, seja persistente e esteja atento no momento da apresentação e das aulas, que eu vou falar da seguinte forma. Esse slide ele vai servir de base para os lançamentos seguintes, ok? Porque eu fiz a montagem do material com base nessa didática. A partir de um slide chave, de um slide, digamos, cerne, um slide mãe, ele vai servir de suporte para os lançamentos contábeis. Isso que eu estou falando basicamente na parte do plano de contas e dos lançamentos contábeis, que é a parte de ensino à distância, que é de maior complexidade. As outras partes, que são partes mais teóricas e os lançamentos mais simples, vai dar mais tranquilo, vai fluir de uma forma mais natural, ok? Então fique tranquilo que estamos preparados para essa forma de ensino, ok? E ao final do curso você vai ter plena capacidade de partir para qualquer prova de contabilidade pública nos concursos que eu vou falar daqui a pouco. Então, nosso objetivo é preparar os concurseiros, você que está do outro lado da tela, para os concursos na área de gestão, TCU, CGU, STN, MPOG, Tribunais de Contas estaduais e dos municípios, MPU, e para tribunais diversos, nesse caso, os contadores, STF, STJ, STM, TST, TRF. Dar meios para os alunos atingirem um índice de acerto superior a 75%. Então a minha meta é essa. Por quê? Não adianta eu dizer que, olha, eu vou te dar meios para você chegar nos 50%, 60%. Não vai resolver esse problema. A meta aqui é 75%. É essa meta que você tem que partir para a prova. Quem sabe até tentar fechar. Professor, é possível fechar uma prova? É possível. Eu já fechei provas de contabilidade pública. Dos concursos que eu fiz. Consegui fechar 2. Ok? Por quê? Porque às vezes você não vai bem então numa matéria e você precisa fechar uma prova para compensar sua deficiência em outra. Então, matérias como AFO, auditoria, contabilidade pública, contabilidade geral, são matérias que eu elenquei para os meus concursos para eu fechar, para compensar uma eventual deficiência em outras matérias, que eu não vou falar aqui porque não é o caso, ok? Aí aqui nesse slide, pessoal, eu chamo isso aqui registro de combate, certo? Isso aqui foi um ex-aluno meu que postou na internet o desempenho dele, certo? Na prova do MPU. Então, perguntaram aqui para ele como é que eram as aulas, as minhas aulas, etc. Então, ele fala aqui o seguinte, vamos acompanhar aí na terceira linha. As aulas do Giovanni, sou eu, foram o meu diferencial. Acabei acertando 48 das 52 questões das 2 matérias da prova do MPU. Ou seja, tinham 52 questões da prova, ele fez 48, certo? 48 das 52 que ele marcou. Ou seja, fazendo o índice bruto, ele errou 4. 4 de 52, pessoal, dá menos de 10%. Ou seja, ele teve um índice de acerto superior a 91%. Sendo que eu prometi para ele, o que eu prometi para você agora, é 75%. Então a minha promessa foi cumprida. Só que aqui a gente está trabalhando com dados líquidos. Como ele errou 4, 4 vezes 2, porque uma errada não acerta, dá 8. Se bem que na prova do MPU era 1,5. Então de 4, ele perdeu 6 questões. 6 dividido por 52 dá aproximadamente 11, 12%, ou seja, o índice líquido dele, de acerto dessa prova, foi de 88%. Ou seja, ele está dentro, ele passou, ok? Isso eu estou falando de objetivo, não estou falando de discursiva. Nosso projeto do curso está estruturado da seguinte forma, então, serão 6 aulas, sendo que você pode dizer, ah, professor, uma aula é muito curta. Depende, porque a minha aula aqui, eu tenho liberdade aqui, com cátedra, da seguinte situação. Eu não estou preso a cumprir 1 ou 2 horas por gravação. Aqui o objetivo é o seguinte, esgotar o assunto dentro do conteúdo. Para tanto, o tópico 1, que é a aula 1, por exemplo, pode ter 2 a 3 horas de aula. O tópico 2 pode ter 4 horas. O tópico 3, CIAF, vai ter um pouco menos, vai ter 2 horas de aula, 2, 3 horas de aula. Então existe uma variabilidade, certo, na duração da aula. Mas o importante não é isso, você não está preocupado em quanto vai durar a aula. Você está preocupado no seguinte, e eu também estou preocupado com isso. O conteúdo todo vai ser abordado de forma profunda? Sim. Independente das horas de gravação. Então não se preocupe com isso, ok?
Então, o nosso projeto, ele se desenvolve em 6 tópicos, que são as 6 aulas, e ele está estruturado da seguinte forma. No tópico 1, a gente vai ver conceito, objetivo, campo de atuação, regime da contabilidade pública, patrimônio público, avaliação de ativos e passivos públicos e inventários. No tópico 2, pessoal, a gente vai falar de sistema de conta versus subsistema de informações contábeis. Variações ativas e passivas orçamentárias e extra-orçamentárias e mutações patrimoniais. No tópico 3, a gente vai falar sobre CIAF. No tópico 4, a gente vai falar de plano de conta único do governo federal, o antigo e o novo. No tópico 5, a gente vai falar sobre a contabilização dos principais fatos contábeis dentro do sistema de informações, operações sob a ótica da disponibilidade de recursos, deduções da receita e lançamento sobre enfoque orçamentário e enfoque patrimonial. No tópico 6, a gente vai falar sobre as demonstrações contábeis, balancetes, balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial, demonstrações das variações patrimoniais, demonstração do fluxo de caixa, demonstração do resultado econômico e demonstrações das mutações do PL. Aí você está se perguntando, professor, eu já ouvi falar que a contabilidade pública está passando por mudança. Você está correto se você ouviu falar isso. Todo esse material ele está totalmente atualizado para todos os lançamentos contábeis que vão ocorrer até o final de 2012. Por que até o final de 2012? Porque a partir de 2012, 2013, o plano de contas novo vai ser implementado de vez e vai ser executado. Então, em 2012, grandes mudanças vão ocorrer. Só que existem mudanças intermediárias. Que tipo de mudanças intermediárias? Hoje a gente tem, no nosso plano de contas que está sendo executado na administração pública, 4 sistemas. Sistema financeiro, sistema patrimonial, sistema de compensação e o sistema orçamentário. E, para fins normativos, o novo plano de contas, certo? E a NBCT 16, que aqui trata das normas brasileiras de contabilidade técnicas aplicadas ao setor público, trata do nome subsistemas. Então a gente tem sistemas, que é o que a STN usa, e tem na parte normativa subsistemas. Temos também 4 subsistemas, só que muda. Por quê? Porque quando a gente fala de subsistemas, cai o sistema financeiro e surge o subsistema de custos. Então, quando a gente fala em subsistemas, a gente fala do subsistema patrimonial, subsistema de compensação, subsistema orçamentário e subsistema de custos. Ou seja, existe uma mudança aí. Você precisa saber tanto o jeito antigo quanto o jeito novo, para fins de prova, porque pode cair a parte prática, teórica e prática dos sistemas, e pode cair a parte teórica dos subsistemas. Porque os subsistemas eles estão valendo pela NBCT 16, que é válida desde 1º de janeiro de 2010. Então vocês veem que existe uma complexidade hoje na matéria contabilidade pública. Além disso, pessoal, a gente vai falar alguma coisa do plano de contas novo. Apenas o suficiente do que já foi cobrado em prova. Aí você vai dizer assim, já foi cobrado em prova isso, professor? Já foi cobrado na prova de contador, analista administrativo para o Ministério da Saúde, aplicado pelo SESC. De lá para cá não foi cobrado mais. Mas como já foi cobrado uma vez e as questões não foram anuladas, eu ministro o suficiente que foi cobrado em prova. Ainda nessa parte de mudança, a gente vai também tratar de 3 assuntos que em sala de aula geralmente o pessoal não trata, o pessoal esquece, que são os 3 tópicos especiais que estão no tópico 5. São operações sobre o enfoque da disponibilidade de recursos. Existe um sistema denominado destinação de recursos com a classificação da receita e da despesa. Esse sistema ele permite você vincular a sua receita à despesa que você vai empregar. Existe uma contabilização para isso. As provas de nível, agências reguladoras, CESP, aplicadas pelo CESP, gostam de cobrar esse assunto. E geralmente eu vejo em sala de aula que o pessoal passa batido, não na minha aula, lógico, mas é um assunto que não é dado a devida importância. Porque o pessoal pensa assim, a aula aqui é para dar uma pincelada inicial. Não, a nossa aula aqui, o nosso curso, a proposta é ir no foco, no olho do furacão, até o fim, certo? Esgotar o assunto. Então a gente vai ver isso aqui. A gente vai tratar também da parte de dedução da receita, porque se você sabe ou se você não sabe, a questão é a seguinte, foi criado um novo código para dedução da receita, que está inserido na receita, ou seja, existe a classe, a gente tem 6 classes no plano de contas, existe a classe da receita, e dentro da classe foi criado um grupo, o grupo 9. Então 4.9 está determinado para a dedução da receita. Então você tem que saber a teoria envolvida nisso e tem que também saber os lançamentos relacionados ao grupo 4.9, dedução da receita. E por fim, pessoal, que também já caiu algumas provas, inclusive na FCC,
enfoque patrimonial e enfoque orçamentário. Por quê? Porque existe hoje a polêmica. A contabilidade pública, qual o regime dela? Então, o regime, se cai na sua prova, regime, isso aqui que eu vou falar já é questão de prova. O regime da contabilidade pública é o regime misto, você vai marcar certo. Agora, se cair na sua prova o seguinte, a contabilidade pública adota o princípio da competência, que é um princípio contábil, de forma integral, você vai marcar o quê? Certo também. Peraí, professor, mas o senhor acabou de não dizer que o regime é misto? Como é que o regime agora da contabilidade é o regime de competência? Porque pelo enfoque patrimonial, o regime da contabilidade pública é o regime de competência, tanto para a receita quanto para a despesa. Só que para isso, a gente tem que interpretar os lançamentos de outra forma. Então a gente vai esgotar esse assunto também quando chegar no tópico 5. Ok? E no tópico 6, pessoal, a gente vai destruir todos os lançamentos e todas as interpretações relacionadas às demonstrações contábeis. Ok? Então a gente vai olhar, nosso objetivo aqui é você olhar para um balanço patrimonial, olhar para um DVP e saber o que é que pode ser pedido de uma prova do que está explanado no balanço patrimonial, numa DVP. O que é que eu tenho que saber? DVP, demonstrações das variações patrimoniais. Aqui a gente já está na prática, vai falando só a sigla. Ok? Então esse é o nosso projeto do nosso curso. É para isso que estamos aqui. Então pode ficar tranquilo que a nossa meta é que ao final do curso você esteja apto para qualquer prova que seja cobrado com contabilidade pública. Por fim, só queria dizer o seguinte, o nosso curso ele está estruturado de duas formas. A forma 1, que é a forma parte 1, que é a parte mais extensa, que vai ser explanada teoria e alguns exercícios. E a parte 2, que é apenas exercícios. Por quê? Caso você já tenha visto contabilidade pública e queira fazer apenas os exercícios das provas que vai ser exposto no material, TCU, CGU, STN, você pode adquirir de forma separada apenas os exercícios. Ok? Se você já adquirir a parte teórica, automaticamente você também já está adquirindo a parte dos exercícios. De forma que a gente está atendendo aqui dois públicos. Quem já viu a matéria e quer fazer apenas os exercícios, ou quem realmente está partindo do zero. Quem está partindo do zero, é bom você optar pela primeira opção, que é a parte teórica, mais os exercícios. Então, por fim, gostaria de dar uma mensagem final. Fiquem com Deus, perseverança, certo? E podem contar comigo, e podem contar com o Cátedra Online, porque aqui você vai encontrar profissionais. Fiquem com Deus, até o encontro nas aulas.